Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Neurodiverso Podcast. O meu nome é William Marins, esposo da Bárbara, pai do Luan e do Igor, padrasto do Davi. E hoje eu chamei uma pessoa que tem um projeto social, né, lá na cidade de Guapimirim, o Te Ama, falei certo? Certo. E eu vou deixar que ela se apresente para a gente entender melhor sobre esse projeto, o que, que ele tem, o que, que ele faz, as pessoas que ele pode atender e que atendem. Eu vou deixar que ela se apresente. Oi, William, boa noite. Meu nome é Juliana, Te Ama é transtorno do espectro autista, movimento de apoio. Olha, tem que abreviar mesmo, porque... Te Ama. E o legal é que esse nome ele foi escolhido pelas pessoas que participam do grupo. Que legal. Ele foi construído com todo esse carinho coletivo. Tudo no nosso grupo é votado, é democrático, é escolhido. Então, a gente hoje tem um grupo de WhatsApp, onde a gente troca experiências. A gente tem ações contínuas na Associação Cultural Nascente Pequena, que é a nossa casa, é o nosso lar. E o nosso trabalho é todo voltado e direcionado aos pais. Legal. Isso que me chamou a atenção. Isso que eu achei super interessante. Né? Porque a gente sabe que a dificuldade de ter locais que façam esse tipo de trabalho. Né? Porque a gente encontra clínicas, terapeutas pra caramba por aí. Agora, antigamente era mais difícil, mas agora a gente já tem, né, bastante para nossas crianças. Mas Sim. E os pais? Sim, realmente, é sobre isso. Porque o começo do diagnóstico é algo... a gente fala de luto, né? A família passa por um luto, na maioria das vezes. Eu vejo uma carência ainda desse diagnóstico, a primeiro momento ser colocado de uma forma humanizada. A gente nunca sabe como foi apresentado o autismo, qual foi a forma. Então, a gente tem relatos que a apresentação do diagnóstico, às vezes, de uma forma muito rasa, com pouco prognóstico futuro, né? Então, eu vejo que dali é que vem esse medo, né? Então, já começa daí. Então, a gente tenta acolher, no caso, esse começo com orientação, palestra, rodas de conversa, e aumentar o entendimento desse pai, dessa mãe, do que seja o autismo dentro dessa nova realidade. Pô, legal. Mas para isso tudo ter acontecido, teve um começo. Teve. Né? E qual foi o motivo de você ter entrado, pensado, idealizado esse projeto? O que te motivou a botar isso para frente? Tudo começou com Teia, aqui de Teresópolis, com a Valéria Viana. Já existia um movimento de pais da nossa cidade, que naquela época, há uns 6 anos atrás, subia a serra para conseguir o tratamento. No Teia, a gente ainda não tinha hoje o Ser Feliz, nós não tínhamos nenhum equipamento voltado para atendimento especializado na época. Então, as famílias subiam para Teresópolis e eram acolhidos aqui no Teia, né? E foi crescendo, crescendo. E, no caso, já tinha um movimento de pais quando eu conheci o Teia Guapi. O Teia Guapi, ele tinha pais de representantes, que, no caso, na época, era o Renato, né? Dá um alô para o Renato, a Bruna, o Diogo, o Celso. Então, nós já tínhamos pais que buscavam essas reuniões, entendimento e troca de experiências em Guapimirim. Então, em Guapi, eles se reuniam para trocar experiência, que é algo muito rico, né? E alguns já subiam a serra para fazer o tratamento aqui em Teresópolis. Então, eu recebi o diagnóstico da minha filha. Não conhecia esse grupo de pais, né? E eu lembro... Quanto tempo atrás? Isso há 6 anos atrás. 6 anos. A gente já está indo para 7 de diagnóstico, eu e minha filha, né? Não, sim, porque era uma época que não tinha tanta informação como tem hoje. Nem profissionais. Todo mundo perdido. Eu imagino. Isso. E minha amiga, eu tenho uma amiga de infância, Vânia, ela já participava, a Vânia sempre foi engajada em projetos sociais.
E Vânia já estava engajada nesse grupo de pais. Eles estavam já planejando a primeira caminhada de conscientização do autismo na cidade de Guapimirim. E eu lembro que quando peguei o diagnóstico, essa minha amiga falou: olha, já tem um movimento na cidade de pais, já tem um grupo, e eu queria muito que você fosse na caminhada. Foi a primeira caminhada. Eu tinha pouquíssimo tempo de diagnóstico, acho que eu tinha 5 dias. Eu falei: Vânia, eu não vou, não. Eu não vou. E eu fiquei olhando aquela caminhada de dentro do carro. Ela: por que você não vai? Eu falei: não vou, porque eu ainda não entendi o que é. Aí eu vou chegar lá na caminhada, vou olhar uma criança, vou olhar outra, vou comparar minha filha, vou pensar, vai me dar muito rebuliço, eu não quero. Ela: tudo bem, então tá bom, mas depois você saiba que já tem um trabalho, pais, onde você pode conhecer, trocar experiência. Eu falei: não, eu vou procurar. Eu só preciso entender primeiro, que foi agora. Eu ainda estava assustada, assim. E então... Teve um sentimento de negação no começo? Ou foi um tipo, aquele baque que tipo, o que eu faço? O que eu faço primeiro? Eu não era uma negação, era assim, eu pensava em tudo e não sabia por onde começar. Eu estava paralisada, eu acho, assim. O que tem que fazer primeiro, né? Eu estava empregada na época, então eu falei: primeira coisa é pedir demissão. Acabou, chega. A vida profissional já era. Até eu entender que é isso tudo aqui, trabalhei, não vai dar conta. Aí saí do emprego. E comecei a frequentar as reuniões do TEA Guapi, onde eu fui muito bem acolhida pela Jéssica, pelo Renato, pela Bruna, pelo Diogo, pelos pais, né, da época. A Jéssica Beluz também, uma pessoa maravilhosa, vou mandar um alô para ela. Também abria a porta da casa dela, fazíamos reuniões na varanda. E foi assim, até que a gente começou a pensar na possibilidade de, por que não, a gente ter o nosso. Por quê? Vim conhecer a Valéria, fui acolhida por Valéria aqui. Que pessoa maravilhosa, Valéria Viana. E conversando com a Valéria me deu um norte, me deu orientação, me explicou o que é o autismo, por onde começar. Olha, Juliana, você vai precisar entender primeiro quais são as possibilidades, qual o melhor plano de saúde, se você pode ter um plano, se você não pode. Me explicou o que era um terapeuta ocupacional, me explicou a função de uma fono, a função... mas e se você criança fala, para que fono? Precisa de fono. Então, a gente... É isso. Sim. São as perguntas... o autismo, ele nos faz aprender tudo de novo, né? Você acha que sabe, mas esquece, você não sabe. Você precisa aprender tudo que você acha que já sabe, né? Então, nós caminhamos para desenvolver um TEA Guapi, no caso. Porque cada município tem uma realidade. Sim. Então, a gente, no curso natural, nós desenvolvemos uma assembleia, nós fizemos uma reunião, fizemos votação. Fez o passo a passo, né? Fizemos um passo a passo. E estamos aí até hoje. No curso natural, a gente entendeu que é muito difícil, sabe, William, a gente ser pai e conseguir gerir uma instituição. É até cruel exigir que o nosso sonho é que a instituição, se fosse e que se tornasse uma instituição, que nós pudesse mesmo gerir essa instituição 100% por pais. Só que realmente é cruel, a realidade é outra. Então, o que a gente pensou? Já é difícil você administrar o trabalho, quanto mais uma instituição. Exatamente. Então, com o curso natural, a gente pensou, vamos continuar fazendo nossas ações. Conseguimos a parceria com a Associação Cultural, que dá para a gente essa estrutura organizacional, já tem essa estrutura institucional. E a gente é muito bem abraçado dentro da instituição. A gente tem sala, legal. A gente tem espaço aberto, a gente tem total liberdade para fazer as nossas ações em união com a estrutura da Associação Cultural Nascente Pequena. E hoje a gente é um movimento social, é um movimento da inclusão social, pró-inclusão, o TIAMA. Entendi. E eles, como você falou, ele é
para os pais. Isso. Né? Direcionado para os pais. E o que tem lá que pode ajudar a pessoa que está chegando agora, né? Nesse mundo aí, viu que seu filho recebeu o diagnóstico e está cansado, está preocupado, está nessa vibe aí de vou largar meu emprego porque não tem como, mas beleza, mas como é que se sustenta depois? Exatamente. Né? Então, tipo, qual direção, o que tem no projeto que ajuda o pai ter esse discernimento, esse conhecimento para a vida? Sim, então, a gente tem ações que elas entram e saem do ar, né? Legal. E ali você já consegue ter esse acolhimento. A gente tem aí uma expectativa de conseguir uma assistente social, hoje a gente está sem, para estar fazendo esse acolhimento de forma mais profissional, né? Uhum. Mas a gente tem uma cartilha de direito, a gente trabalha com cartilhas, então a gente tem a parceria de um advogado dentro da instituição, onde Legal. ele fez uma cartilha com todas as leis, o que fazer, onde buscar. Então, a gente já pode começar apresentando todos os direitos que aquela pessoa tem, né? Por onde começar com a cartilha voltada para esse assunto. Fora isso, a gente tem a Yoga, Mães Atípicas, que hoje faz um trabalho direto nessa questão de luta e fuga que a gente fica com esse cortisol lá em cima, né? Uhum. Então, ela faz brilhante, a Suzana. Lá ela é a Nandi, nossa Anandi, que é professora de yoga. E ela trabalha nessa questão da respiração, que é bem legal também para a mãe, né? A gente também está tendo rodas de estratégias de nutrição, que é a alimentação, na perspectiva do autista, na relação intestino e cérebro. Então, a gente tem lá a Adriana Areal hoje, nutricionista, que pode dar dicas nessa área de como a alimentação ela ajuda no comportamento da ansiedade, das funções executivas, né, da criança e tudo mais. Então, aí você já consegue socializar, você já consegue engajamento, a gente tem evento, a gente vai ter o Ser Criança É Tudo de Bom, que vai acontecer dia 9 de novembro. Então, ali você conhece outras famílias, ali você conhece outras pessoas, e ali você troca. Ué, seu filho está tomando o quê? E o meu toma tal coisa. Você foi em qual médico? Ah, eu fui em tal médico. Isso é muito bom. Isso. Sim. E, nossa, encontrei uma... Olha, aquela farmácia lá está dando, sei lá, quanto de desconto para medicação. Não encontrei naquela. Ih, não está tendo, só tem na outra. Então, a gente acaba sendo ali Sim. Consegue socializar também, né? Falar a mesma língua, o mesmo repertório. É meio que um bate-papo de clínica, quando a gente está esperando os filhos. Os filhos estão fazendo terapia e a gente está lá falando com os outros pais. Você levou qual médico? Me passa o contato. E não sei. É a mesma coisa. É bem parecido. É bem parecido, só que de forma mais prazerosa. Porque a gente faz em evento, a gente tem orientação do profissional. Então, a gente teve a temática, né, no ar, há 3 meses, de roda de estratégias terapêuticas ABA. O que é isso, né? Que é muito polêmico. Né? Né? É a questão do seguinte, William, você tem a sua profissão hoje. Você Sou videomaker, editor de vídeo, certo, audiovisual e assim vai. Isso. Então, eu sou Juliana, hoje eu estou trabalhando, né? Hoje eu estou trabalhando, agradecer à Prefeitura de Guapimirim ter essa oportunidade, porque a gente trabalha, a gente não pode, isso é bom também, a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, assim, eu me perco. Vamos lá. Então, por exemplo, você tem a sua profissão, eu tenho a minha. Independente disso, você pode ser um pai médico, um pai videomaker, enfim. Quando a gente tem um filho que tem um diagnóstico, a gente não vai ser terapeuta do filho. Mas existe um termo que eu acredito que não tem como correr dele, que é ser coterapeuta. Sim. Então, não é que o pai e a mãe queiram ser terapeuta. Não tem como. Não dá. Autismo não tem cura, certo? Né? Porque não é doença. Exatamente. Então, a gente precisa ser um parceiro desse autismo. Não dá para remar contra esse autismo. E a gente só consegue ser um parceiro desse autismo se a gente engajar.
Engajar com informação, engajar na terapia, engajar em entender o que é uma estereotipia, o que é uma ecolalia. Não, mas tem gente que não sabe ler e escrever. Mas existe como adaptar a linguagem clínica para a linguagem da pessoa. Eu acredito nisso, porque se a gente não consegue acreditar nisso, então a gente não acredita na inclusão para os nossos filhos também. Não é? Certo, tá certo. Então, assim, é nesse espaço que muito polêmico, mas que é bom deixar claro que a Te Ama faz um trabalho voltado para pai, para realmente empoderá-lo de informação para a maternidade e para a maternidade, porque o diagnóstico ele tira a gente daquela zona de conforto do vou fazer o que fizeram comigo. Qual o curso que eu tive de ser mãe? Tive com a minha mãe. Não vai dar certo. Não, pode dar certo. É diferente. Pode dar certo. Porém, vírgula, entretanto, todavia, preciso adaptar dentro da perspectiva do autismo, né, claro, para poder a gente chegar num senso comum alinhado ali a quem é a minha filha e quem é a minha filha dentro do autismo. Então, para eu entender isso, sem entender de autismo, não tem como. Sim. Não tem. E não adianta. Eu trouxe um psicomotricista aqui, né, que inclusive atende meu filho, e eu estava conversando justamente sobre isso com ele, que tipo não tem como os pais eles não se envolverem em relação às próprias terapias. Porque a gente tem que dar uma continuidade. Porque eles ficam com a gente o tempo inteiro. Ele fica com o psicomotricista 1 hora. Exatamente. Então não adianta eu, como pai, pensar que o cara vai fazer milagre. Ele não vai. Não. Ele vai fazer o trabalho dele, mas a gente tem que dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Sim. Porque senão não adianta de nada. Você está jogando 1 hora fora. Enxuga gelo. Exato, está jogando 1 hora fora. Tem como. E isso prejudica muito a criança, né? Já conversei com algumas pessoas aqui, falando sobre tela, né, também, falando sobre diversos assuntos também polêmicos, mas que a gente sabe também que, e eu tento frisar isso, que o pai, e principalmente também a mãe, porque tem muito mais, infelizmente, tem muito mais mães responsáveis, né, que cuidam, largam sua vida para dar sua vida para o seu filho, atípico, né? Aqui a gente falando de TEA. A gente sabe que é difícil e a realidade de todo mundo não é igual. Não. Só que é não se julgar, sabe? Você está fazendo o seu melhor. Se a gente começar a botar isso na nossa cabeça, a gente vai sofrer menos, se cobrar menos, porque, cara, eu estou fazendo o meu melhor. Eu tenho que trabalhar. Exatamente. Eu tenho que fazer isso. Às vezes, por exemplo, eu tive um podcast aqui com a Neuro, a gente conversou sobre tela. Altos tapas na minha cara. Beleza, aceito, ok. Eu sei realmente que é prejudicial. Ela me provou que é prejudicial. Tudo bem. Mas a minha realidade permite meu filho ficar 100% sem tela? Entendeu? Como é que é a prática? Exato. Como é a prática, né? Você sabe o certo, mas nem sempre consegue fazer o que você sabe que é certo. Mas você está fazendo o seu melhor. Exatamente. Entende? Não posso julgar a pessoa que deixa o filho, por exemplo, na tela, sei lá, 1 hora, 2 horas. Tá, mas de repente ele precisa trabalhar. A mãe precisa fazer uma comida, a mãe precisa... Entende? Sim, e às vezes não é o certo. Não é o certo. Mas é o que a realidade daquela pessoa está exigindo dela agora. Né? Porque, cara, aquela coisa... Eu já estou conversando com vários profissionais, né? Várias pessoas. E eu acho muito interessante. Muito mesmo, sabe? Só que a gente sabe que a vida não é só primavera, né? Não. Se fosse tudo exatamente como deveria ser, tava bom demais. Mas não é. Entende? Cada um tem suas complexidades. Às vezes
a mãe está querendo tratamento, o pai está na parte de negação ainda, então a mãe meio que vai sozinha para a parada, depois lá na frente o pai vai, cai a ficha, mas e o percorrer? Entende? Então, tipo... Profundamente. Então, esse tipo de trabalho, cara, que vocês fazem, que eu acredito que seja justamente tratar essa parte, né, de não julgamento de si próprio. É isso. Né? É isso. Eu acho isso essencial, muito importante, porque eu repito e eu fico apertando essa tecla. Não adianta, você está fazendo o seu melhor hoje. É o que dá para você fazer. É claro que se a pessoa tiver conhecimento, ela vai buscar aquela coisa melhor. Mas se ela não sabe, entende? Não tem por que se julgar porque você não sabia. Se julgue sim, se você souber, tiver condições de não fazer. Aí... Então, você falou da culpa. É falta de vergonha na cara. É a culpa. A culpa adoece mesmo. A culpa, ela adoece. E o que eu vejo que essa culpa, ela tá adoecendo muito. Muitas mães com sofrimento psíquico. Né? Sim, é porque realmente a gente tem 80% no grupo. A maioria é mulher, eu sei. 80% são mães. E eu vou além para você. A gente tem pessoas engajadas, ótimos profissionais, que também entram em sofrimento psíquico. Né, o psicólogo tem que ter um psicólogo, senão ele... Exatamente. É um ser humano. Não é obrigado. É um ser humano. Mas é o ideal, né? Porque você está ali trabalhando realmente, né, se colocando no lugar do outro esse tempo inteiro, né? Então, o que uma mãe faz, um pai faz, é realmente esse exercício todos os dias. Você vai escutando também as pessoas falando e você vai absorvendo, não tem como, isso é humano. É muito comum eu receber ligação. Se eu já fiz isso, a pessoa vai saber, vai lembrar. Né? Porque não foi só uma pessoa de ligar, de estar assim, desesperada mesmo, eu não sei mais o que eu faço, ninguém acredita em mim, eu sei que meu filho é autista, mas estão dizendo que meu filho não come porque eu não estou dando comida certa, eu não faço a comida direito. A pessoa já está em sofrimento e sabe que o filho é autista, mas ninguém acredita nela. E quem eu procuro? O que eu faço? Isso não só quando recebe diagnóstico, gente. Então, assim, já aconteceu muito. Ou quando o filho dá uma crise no colégio... Eu tô sabendo... Olha, eu vi um vídeo... Aí fala assim, eu vi um vídeo seu, eu tô achando que meu filho é autista. Aí falaram para eu te ligar, eu tô te ligando. Mas você vê que tem uma carga de culpa enorme. Porque ele é assim porque você não faz direito. Ele é assim porque você mima. Não, ele é mimado. Não, ele não tem hiperfoco, ele não tem tendência à repetição, ele é teimoso, entende? Então, aquela mãe está recebendo a culpa de não conseguir alimentar aquela criança, né? De não conseguir fazer com que ela fique quieta, ou de não conseguir com que ela... acha que meu filho é metido, entendeu? Mal educado. Então, a mãe já vem, sabe? Uma carga pesada. Pesadíssima. Então, ela fala, eu preciso desse diagnóstico, porque eu tenho certeza. Ela fala, e a mãe sabe, né? Fala. A mãe sabe, não adianta. É dito e feito. Quando a Bárbara chega para falar alguma coisa, tipo, ele tá assim. Sabe. Aí, daqui a pouco, eu falei, cara, mulher, pelo amor de Deus. O que você tem nessa cabeça, meu irmão? Caraca, mãe de Napo? É que nós temos mais neurônios empáticos. Isso é comprovado cientificamente. Porque a gente é programada, né, pela natureza a entender... Maternidade, né? A entender o tom do choro. A gente sabe o que é choro de fome, o que é choro de dor, o que é choro de... A gente sabe. Raça. Como é que você sabe? Eu não sei, a gente sabe. Você não aprendeu isso em lugar nenhum. É nato, né? Então, realmente, é isso. Então, a Tiama trabalha com essa parte. Porque aquela mãe que vem, a gente faz uma reunião com outras mães. Então, a gente já chegou, por exemplo, a juntar... essa semana a gente às vezes faz um plantão, quando consegue. Hoje nós somos a Agnes, a Nandi, a Jéssica, eu, Regina e Marinete. Hoje estamos aí a gente faz reuniões. Então, você tem... olha, tem 2 mães que me falaram que
está pensando que o filho é autista, não sei o quê. A gente troca um papo, a gente bate um papo com elas, a gente vai lá para a Associação Cultural, bate um papo, fala, a escola já sinalizou alguma coisa? Né? A escola já sinalizou. Então, pede para a escola encaminhar você a um centro de referência, ou então vai até, aí a gente encaminha, né, assim, né, orienta. Então, não é somente o tratar os pais, é a parte também de formação da pessoa que está chegando agora, está perdida sem saber até qual médico procurar. Tá, eu sei que meu filho é autista porque eu vi alguma coisa relacionada e tá tudo batendo, porque a gente vai ligando os pontos, aí, né? A gente vai ligando os pontos. Igual signo. Opa! Vai ligando os pontos e falou, meu filho tá fazendo isso, olha, tá igualzinho, eu não sei o que lá. E aí, tipo, tá, para eu ter certeza. Então, vocês têm esse trabalho também de dar uma encaminhada. Ó, o colégio falou alguma coisa? Não falou? Então, procura um neuro, pergunta ao pediatra. Tem esse encaminhamento também. Temos a Patrícia também, Patrícia Nabuco, que também é uma mãe muito acolhedora. Ela foi acolhida e ela também faz esse trabalho. Mães a procuram também e ela faz essa orientação. É exatamente sobre isso. Pô, que legal, cara. Mas, como eu falei também, nem tudo são flores, né? Não. Quais são, né, as maiores dificuldades que vocês enfrentam por ser uma coisa sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos. Certo? Certo. Totalmente social, vamos colocar dessa forma. Qualquer pessoa pode ter acesso. Voluntariado raiz, né? Então. Raiz. Mas a gente sabe ainda mais que tem muito mais problema, né? Quais são os problemas que você enfrenta no dia a dia para manter isso, para conseguir ter essa equipe, entendeu? Porque a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar, né? Sim. De repente, a questão do horário, como é que vocês conseguem se reunir, entende? Para planejar alguma coisa. Pô, não consegui isso, vamos tentar ali. Eu tenho uma ideia aqui, mirabolante, que vai dar certo, e às vezes não dá. Eu acho que dá certo porque é mãe de autista mesmo. Ela persiste, né? Até dá certo. Olha, a gente tem que ter... A gente fez um evento lindo no dia do autismo, né? No dia 2 de abril, dia de conscientização mundial do autismo. Foi um evento que a gente conseguiu tudo. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente pede uma indicação, a gente consegue conversar com um profissional, porque o nosso trabalho não exige muito desse profissional. O que a gente gosta de fazer lá são rodas bimensais. Então, esse profissional ele pode doar o tempo dele 1 hora, 1 hora e meia. E ali a gente faz rodas continuadas bimensais. Então, não é só, por exemplo, a roda de estratégia terapêutica. Um conteúdo conversando com o outro que conversa com o outro. Então, dali ela tirou uma base do que é a importância da rotina para o autista. Como fazer essa rotina com reforçador positivo. Né? Então, a gente teve esse momento. Então, a gente vai conseguindo, no ar agora tem duas ações. Então, a gente também caminha do jeito como você falou, como dá com o que tem, como pode. E assim a gente mantém essa constância aí. A gente deu uma parada na pandemia, né? Todo mundo parou na pandemia, que é complicado. A gente ficou 1 ano ainda se organizando, entendendo o que a gente ia fazer. E aí a gente direcionou. O nosso desafio hoje é explicar por que a gente está dentro da instituição da Associação Cultural Nascente Pequena. A gente ainda tem... Por quê? Existe um preconceito ainda. Por que vocês não fazem a de vocês? Por que não? Cortar o cordão umbilical, né? Não temos cordão umbilical. Mas o pessoal pensa que tem. O que acontece? A Associação Cultural, ela tem 36 anos na cidade. Pensa. Ela é mais antiga que Guapi. Isso. Então, lá a gente consegue fazer a inclusão de fato. Por exemplo, a gente está tentando hoje trabalhar dentro do tema para não segregar e fazer algo só direcionado no meio social. A gente já está fazendo isso, né? A gente teve um evento fazendo arte na praça. A gente teve a experiência de colocar, por exemplo,
O evento, ele abraçou todas as crianças, todas. Então, ali não tinha o autista do evento. Uhum. Então, a gente tinha uma tenda onde a criança podia se regular, entrar, voltar, ou aquela criança... Então, a gente fez o acesso dentro do evento, a gente teve a parceria da Sebasec com Libras, porque nós tivemos cantigas de roda, então a gente precisava dar esse acesso, né, também para as crianças sobre Libras e tudo mais. Então, a gente teve ali uma adaptação e ali a gente consegue promover a inclusão, de fato, porque é isso que a gente quer. A gente quer que as crianças, tanto as típicas, as não típicas, as neurodiversas, né? A gente quer promover essa inclusão real. E, assim, lá a gente consegue promover essa inclusão, de misturar todo mundo. Tem aula de balé, de graça, hoje, está tendo na Associação Cultural Nascente Pequena. Tenho certeza que se alguma criança autista, síndrome de Down, quiser fazer balé, tenho certeza que a professora vai falar, vamos tentar, traz, entende? A gente tem essa consciência, a gente quer tornar um ambiente acessível, a gente quer criar acessos e pontes a tudo que a sociedade já tem, que é isso que a gente quer, né? Sim. Não é isso? Com certeza. Então, lá a gente promove esse espaço onde a criança ela não seja o autista da turma, entendeu? O autista da festa. Porque até para os pais eu acho que fica melhor... Desculpa. Não, tranquilo. Fica melhor e mais, vamos dizer assim, eu tiro um pouco um peso também. Mais leve, porque, por né? exemplo, é muito difícil você com um filho atípico, por exemplo, vai numa festinha do colégio, alguma coisa assim, e você deixar ele ir sozinho, vamos dizer assim, sozinho entre aspas, né? Num pula-pula, numa coisa assim, porque você tem medo das outras crianças também maiores, etc e tal, poderem não entender, e principalmente os pais que são, desculpa a expressão, tem pai que é o pé no saco, mas quando você está num ambiente onde todo mundo sabe que tem aquilo, né? E tem mais de um também pai atípico ali, tem várias crianças atípicas e não atípicas, e todo mundo interagindo, Sim. Você fica mais tranquilo. É. Porque você está num ambiente que te favorece isso, a tranquilidade. Porque se teu filho cair, vamos dizer assim, e começar a chorar, depois desenvolver de repente uma crise, aquele pai que está lá com a criança que não é atípica, ele vai entender o que está acontecendo. A inclusão é para todo mundo, né? Entende? É para o outro lado, é para o lado, é para todo mundo. Exatamente. Então, isso aí ajuda bastante até os pais ficarem mais tranquilos. Né? Porque eu, particularmente, eu me sinto mais à vontade quando eu estou em algum evento que eu sei que tem outros com TEA. Sim, porque você fica mais à vontade. Por exemplo, lá a gente vai fazer um evento agora, esse Criança Tudo de Bom, né? A gente vai ter uma aparelhagem de som. Então, a gente pode cortar o som, fazer o som só no violão. Legal. Depende. Depende, a gente Se pode... todo mundo estiver tranquilo... Se tiver todo mundo tranquilo, a gente deixa o som rolar. Isso, Entendi. O som, né? Sim. Não um som alto. Não precisa... Embora a minha filha adore, tá? A filha adora um tum-tum. Ela aumenta som, ela faz tudo ao maravilha. Contrário. Aumenta som. Gosta de abraço apertado, né? Filha é o oposto, né? Tem essa necessidade do intenso, sabor intenso, som alto, abraço apertado, tudo mais, tudo demasiado. Eu dou graças a Deus também que meus filhos não têm essa sensibilidade de não tocar, né? Que tem muito que a gente vê pais sofrendo por causa disso, não consegue nem tocar, sim, né? Parece que não tem um afeto, tem, mas ele não consegue, então é complicado demais. Eu dou graças a Deus que os meus... Eu chego em casa, já vem correndo, já me agarra, já me abraça papai, beijo. Eu falei, cara,
Glória a Deus. Eu agradeço muito, de verdade. Cada dificuldade tem a sua, né? É isso. Cada pessoa que tem uma dificuldade num lugar, outro no outro. Essa questão da tela que você falou, realmente traz muita culpa. Eu vejo assim, sabe, William? Justamente esse encontro de promover a família, promover o engajamento da família. ABA, por exemplo, a ABA, ele dentro um dos pilares da ciência ABA é a família. Sim. Só que a gente precisa realmente de ambientes que incluam mais essa família nas estratégias. Então, precisa haver uma conscientização desse profissional sobre, no final da sessão, o que ele vai dizer para esse pai. Por exemplo, eu sou bem exigente. Eu só consigo ficar com um profissional que, ao final da sessão, ele me dê um feedback, um norte. Trabalhamos hoje controle inibitório. Você me fala o que é isso, tudo disso? Tá, eu vou entender na internet o que eu tenho que fazer, o que você fez aí. Então, assim, a gente precisa trocar. Então, essa questão da tela, por exemplo, uma coisa é você julgar o pai, uma coisa é você falar assim, por exemplo, igual, né? Um médico detectou que aquela criança está intoxicada de informação, né? Porque isso é real. Sim, acontece mesmo. Então, chegar para um psicólogo, olha, eu preciso trabalhar isso no meu filho de uma forma que eu consiga trabalhar em casa, porque ele precisa comer, ele precisa vestir, eu preciso custear o lanchinho quando ele vai para a terapia, no intervalo do não sei de onde, eu preciso custear a gasolina do meu carro, eu preciso custear o ônibus, eu preciso custear... Porque tem uma rotina a ser seguida, e há de você se quebrar essa rotina. Exatamente. Então, aí seria o espaço da psicoeducação, que eu acho que é aí onde a gente consegue fazer o encontro desse pai e mãe, independente da profissão, ele entender qual é a parte dele como coterapeuta nisso, né? Então, não é julgar, vamos tirar essa tela agora, não, você tem que tirar. Não, olha só, vamos junto? Vamos tentar? O que ele gosta na tela? Ele gosta de ursinho? Ele gosta disso? Vamos ver qual é o engajamento dele, quanto tempo ele tem, sei lá, fazendo um ursinho com ele, para depois dar autonomia e dando autonomia para ele se interessar. Não sei, William. Mas eu sei que comigo só funcionou assim. Minha filha também ficava em tela. Só o que minha filha conseguia chamar atenção, para minha filha, até os 2 anos de idade dela, eu não era mãe, era um peito. Ela amamentava, ela me via para mamar e depois ela não olhava mais para mim em tempo nenhum. Caramba. Minha filha, ela saía daqui para ali, ela não seguia nada. Assim, vou sair daqui e vou pegar aquele copo ali. A Júlia, ela não fazia isso, ela vagava no ambiente. E viajava no mundinho dela. E ficava na pontinha do pé, aí entrava assim, via um armário aberto, e dali ela tirava tudo? Gaveta e tudo, e subia em reque, subia em janela, né? Pegava pote de condimento, abria a geladeira, abria a torneira. É isso. Então, eu não era interessante. Tudo ali era interessante. Menos eu. Isso, é isso. E aí você fala, não, calma aí, eu preciso agora arrumar isso. Então, você vai utilizar o recurso da tela. Então, eu acho cruel mesmo, não é para ninguém se culpar. Mas eu acho que se a gente conseguir ter um encontro, né, um acolhimento desses profissionais, esses profissionais com os pais, né? E não rivalizar. Eu acho que a gente hoje, eu vejo que a dificuldade maior é quando o profissional ele só fala da linha clínica e não dialoga com uma escola. Sim. Ele está falando sozinho. Quem está falando sozinho está sofrendo. Quem está sofrendo é a criança. Se eu, mãe, falo sozinha, sem a clínica com a escola, tanto eu quanto a escola não vai saber o que fazer. Sim. Então, precisa haver um fluxo disso tudo, né? E precisa haver troca de relatório. Sim, entre a escola e a instituição terapêutica. Tem que haver relatório da escola, relatório do profissional, se possível semestral, né? E é isso. Para você poder ver também o grau de evolução do seu filho, né? Porque como é que você vai medir? Entendeu?
Ah, tá, eu tenho que fazer terapia XXX. Ok. Mas cadê a evolução dele? Estou fazendo fisioterapia. Porque ele não consegue se manter em pé direito. Às vezes, do nada, ele cai. Porque não tem um bom senso de equilíbrio. E está fazendo fisioterapia. Está funcionando? Está trabalhando um quê para poder que estimule ele, isso ali, para eu estimular em casa, para a evolução dele ser mais rápida. Certo, é isso. Né? Só que muitos pais, às vezes, não adianta, cara. Não adianta você querer ser o pai legal. Não adianta. Você tem que ser chato. Não é questão nem de chato. A questão, por exemplo, na clínica que eu botei meu filho, ele já está lá, acho que o Luan já está lá há uns quase 2 anos. Que bom, né? Que aí tem uma... Sim, a gente conseguiu diagnosticar cedo. Né? Ele uma das coisas que ele não fazia bem era se equilibrar. E, às vezes ele está andando na rua comigo, de mão dada, e do nada, tropeçava nele mesmo, e caía. Eu tinha que segurar forte, sempre tinha que ficar ligado, senão ele já bateu a cara no chão, por exemplo. Né? Porque mão suada, daqui a pouco ele caiu, escorregou da minha mão, não segurei, passou e testa no chão. E aquela coisa toda, né? Sim. E lá foi trabalhado isso nele. Hoje ele corre para cima e para baixo, pula de um lado para o outro, me deixa maluco. Né? Às vezes quando quebra uma perna, às vezes dá um negócio porque ele está pulando, mas enfim. Faz parte. Mas faz parte e eu vi a evolução. Só que no começo a instituição ela não falava muito o que tinha sido feito. Sim. Né? A gente tem a visão lá do que eles estão fazendo, os profissionais na televisão, dá para ver o profissional trabalhando. Que ótimo. Em cada sala tem, eu acho sensacional isso. Sensacional. Né? Porque tu vê, por exemplo, começa o berreiro. Não é todo lugar. Começa o berreiro, a gente já olha, quem é que está chorando? Aí os pais ficam tudo na televisão, né? Quem é que está chorando? Quem é que está chorando? Aí tenta ver o motivo. Sim. Aí tu vê o profissional tentando contornar a situação, sim, porque às vezes pode ser birra, às vezes, né? O meu filho tem muito disso. Que não é uma coisa que ele quer fazer, meu irmão, ele fica chorando o tempo inteiro. Mas não sai uma lágrima. Né? Saiu uma lágrima. Né? Mas às vezes essa crise, às vezes essa birra, ela vira crise, né? Exato, exatamente. Então, isso que é o preocupante. Por isso que a gente tem todo... Né? Só que a parte de comunicação do que estava sendo feito e trabalhado não tinha. Sim. A gente teve... Os pais começaram a pedir isso na recepção. A recepção passou para os profissionais isso e agora toda vez que o profissional pega ele pela mão e entrega para o pai, olha, pai, a gente fez isso, trabalhamos isso. Bonito isso. É isso. Entendeu? E dou graças a Deus que eu estou num lugar que faz isso. Agora faz isso. Porém, a gente sabe que... Eles estão crescendo juntos. Porque, é novo para todo mundo. Não vem falando para mim, você pode ter 3 certificados, pode ser... Mas se você falar para mim que você sabe tudo de autismo, ninguém sabe tudo de autismo. Você precisa da perspectiva da família, cada um é um. E aí é isso que a gente precisa orientar os pais. Você precisa ser um amigo da escola, um amigo da clínica, porque vocês conseguiram, a clínica abraçou, relacionamento, diálogo, é tudo isso, sabe? Porque comunicação é o que nossos filhos precisam tanto, então a gente precisa... Se comunicar. Se comunicar também bem. Porque a gente, por exemplo, a Júlia gritava muito. Ela gritava, que era o recurso que ela tinha. Né? E eu fico pensando, a gente grita com alguém que está do nosso lado. Por que a gente faz isso? Ele está seguindo o nosso exemplo, né? Porque a gente acha que não está sendo atendido, compreendido. Então, qualquer pessoa, com a sua esposa, você, não sei, com alguém, não sei, com um amigo, com alguém, não sei o que pode, sabe? Mas a gente grita às vezes. Porque você acha que a pessoa não ouviu, já falei 3 vezes. Então, por que é diferente para os nossos filhos, né? Também. Eu vi isso de uma fono e fez todo sentido. Então, essa relação com a fono, por exemplo, mudou a minha vida, uma relação com a fono de troca, né? A fono da minha filha maravilhosa, Carol.
ela veio trabalhando essa comunicação, essas coisas que você falou de negar, às vezes ele quer uma coisa, né? Passei muito, teve suspeita de TOD, uma coisa horrorosa. Até a gente entender. A gente também pensou que ele tinha. Para a gente saber se tem TOD, então primeiro vamos deixar tudo previsível, os combinados estabelecidos, e vamos ver se mesmo tudo combinado, tudo estabelecido, tudo previsível, em rotina visual e roteiro. Ele continuar fazendo. Se continuar fazendo, aí a gente pode pensar no caso, mas não tem nada claro, essa criança... E o diagnóstico de autismo não é uma coisa fácil de se lidar. Complexo, né? Porque é um espectro que você, entre aspas, muito parecido com vários outros. Conversa com comorbidades. Exatamente. Entendeu? É TDAH, é TOD, são vários outros que podem vir no combo. Na verdade, quase ou sempre. Não, quase sempre tem sim, sempre acompanhado. Até sempre acompanha com alguma coisa. Não adianta. Isso. Sempre acompanha. É muito difícil, não é que é impossível, mas é muito difícil, a gente sabe, né? Ser só autista e não desenvolver, não ter um... sim. Né? Sim. Mas a pessoa entender isso, por exemplo, às vezes a criança não... Você não pode julgar que ela é autista se ela tem um déficit de atenção. Isso faz parte também de quem tem autismo, mas não significa que ela seja autista. Então você tem que... Para o médico poder analisar e excluir isso, exato, é muito complicado. Não é da noite para o dia também, tem pouco né? acesso, né, William? Você vai Sim. Uma avaliação neuropsicológica. Difícil pra caramba. Neuropediatra. É difícil, é caro, não é acessível. Neuropediatra. A gente precisa de testes, a gente precisa de uma avaliação mesmo mais profunda para ter um entendimento melhor e mais profundo, né, das crianças. Enfim, e é sobre tudo isso, né, que para gente, para mim, que já minha filha já vai aí para 7 anos de diagnóstico, já é difícil. Ainda não é fácil, né? Acho que nunca não é fácil, né? Não sei se um dia vai ser fácil, mas não é. Então imagina para quem está chegando agora, para quem é exatamente sobre isso. A gente pensa aí, a gente está pensando em fazer também um reforço da campanha para o diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, a importância com os sinais, promovendo isso. A gente já tem um milheiro já para distribuir, a gente faz essa... Está acabando o tempo? A gente tem mais? Não, pode falar. Mais 10 minutinhos aí, relaxa. Então, a gente tem esse trabalho voltado também para a campanha do diagnóstico precoce, que é muito... A gente fala muito sobre isso. Tem que ter um cuidado grande na hora de você lidar com uma família onde a criança já tem 7, 8, porque muitas das vezes a mãe lida também com a culpa de não ter visto antes. Tem muito isso. Só que, sabe, é fazer o que pode ser feito. É daqui para frente, não é para trás. Já foi? Exatamente, né? Então, e provavelmente, geralmente, a pessoa que não viu antes é porque o filho dela, ele passou em algumas peneiras. Sim. Dessa avaliação mais clínica, porque não seguiu o estereótipo padrão do autismo. E a gente está tentando desconstruir essa imagem daquele autista. Criança branca no fundo da sala, com um carrinho na mão, sem falar com ninguém. Parece que tudo que tem de merchandise e coisa do autismo é essa roupagem. Da roldinha, né? A gente não tem autista preto, a gente não tem autista menina, a gente não tem autista... Sabe? Autista que dá sorriso, que olha no olho. A gente não tem autista que fala, não tem... Existe um estereótipo mesmo dessa... Sim, uma construção, Uma construção. Então, muitas das vezes eu falo assim, olha, a gente, na minha família hoje, a gente já conseguiu ver alguns autistas adultos, sabe? Que a gente até então... Você vai identificando, nossa, aquela pessoa que eu estudei... Meu Deus do céu, aquela pessoa provavelmente era autista. E para a pessoa adulta que descobre que é autista, por exemplo, eu acredito que seja entre aspas, um alívio. Porque dá um motivo dela entender por que ela era dessa forma. Porque, exatamente, a pessoa... Ela não sabe por que não consegue socializar, ela não sabe por que tem certo tipo de atitude. E aí ela vai entender que a culpa não é dela, porque ela é assim. Então, muita culpa
ou muita coisa que ela não entendia, ela vai começar a compreender a partir do momento do diagnóstico. Eu conversei semana passada com uma autista, se eu não me engano, me perdoa, tá? Se eu estou errando a idade, mas se eu não me engano, tem 28 ou 30 anos, se eu não me engano. Mulher. E são os rótulos. E a pessoa, quando tem um diagnóstico, ela parece que, assim, ela precisa lidar e convencer as pessoas de que ela é autista mesmo, assim. Assim. Ué, antes eu tinha alguma coisa, agora que eu descobri, antes eu era esquisita. Eu tinha um monte de rótulo, e agora, enfim. Então, a gente precisa desconstruir essa imagem. Para quem está chegando agora, a gente sempre tenta fazer esse trabalho de desconstrução e não de sentença. Porque eu acho que quem passa o luto, ou quem resiste e não quer aceitar, ela tem uma visão do autismo definida de sentença mesmo. Então, a gente precisa ter esses ambientes porque essa sentença, ela realmente ela é cruel, né? A sentença é cruel. Sim. Então, a gente precisa ter esse ambiente onde essa família, essa mãe, ela tem esse diagnóstico de uma forma mais... com um prognóstico melhor, ela entende o que é uma poda, ela entende o que é um estímulo, ela entenda que brincar, você pode reduzir 20 vezes menos repetição do que para aprender uma coisa, né? Então, brincando, você aprende muito mais rápido do que de outra forma. Olha que lindo isso! Então, a gente vai começando, né? Começa a criar esses acessos e destruir essas barreiras aí que existem, né? Pô, muito legal, cara. O trabalho de vocês é excelente, é muito essencial, com certeza, né? Mas infelizmente está acabando o podcast. Nosso tempo está acabando. Passa rápido demais. Pra caramba. Nem parece que passou uma hora, né? Não. Fala dos seus créditos finais, quer dar um recado para alguém, para o pessoal, aquela câmera ali, fica à vontade, tá? William, eu quero te agradecer por dar espaço de comunicação, né? Esse recurso maravilhoso que é maravilhoso você ser ouvido, né? Realmente você tem um lugar de fala para você ser compreendido e falar, isso é muito bom, é maravilhoso. Agradecer à Associação Cultural Nascente Pequena, agradecer a toda a equipe Te Ama, né, que faz esse trabalho maravilhoso, a Agnes, a Jéssica, a Patrícia, a Regina, a Marinete, toda a diretoria da Associação Cultural Nascente Pequena. E é isso, agradecer às terapeutas da minha filha, maravilhosas, que estão sempre aí me dando esse suporte como coterapeuta para minha filha. Também agradecer a escola da minha filha, que também está crescendo junto comigo. E eu com eles. Porque não é fácil para ninguém, como você falou, nem tudo são flores. Então, é isso, agradecer a oportunidade mesmo de estar aqui. E quem quiser entrar em contato com... A nossa página da Te Ama é o @teamaproinclusão. Beleza, só chama lá no direct. Lá você vai ter, lá no Nabio, você tem os formulários. O formulário do cadastro Te Ama, onde você já é colocado no nosso grupo de pais, onde você já pode trocar experiências, conversar, né, tirar alguma dúvida. Alguém sabe dizer se já pode, né? Você entra no grupo. Aí você também tem o cadastro, se você é mãe, se quiser fazer as aulas de yoga, você hoje está no ar, ou as rodas de estratégia de nutrição, também tem os links, todos os links de acesso. E quando você faz o cadastro, todas as ações e eventos, tanto da Associação Cultural quanto da Te Ama, você é avisado e convidado para participar. E sempre vai ser bem-vindo, né? Você pode ficar tranquilo, como pai e mãe, levar seu filho, porque você vai ter sempre um local lá inclusivo, onde a gente adapta, onde a gente faz todo esse trabalho para acessibilidade, tempo de permanência, qualidade. A gente tem brinquedoteca, a gente tem vários brinquedos, legal. A gente coloca. Então, fique à vontade para ter um espaço no meio social onde você não precisa pedir desculpa. Né? Ou, pelo amor de Deus, abaixa esse som. Lá você vai ser bem-vindo, compreendido e está tudo bem. Tá bom? Obrigada, William. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Para você que ficou até o final,
meu agradecimento. Siga nossas redes sociais, né? Se inscreve no canal, tá? Compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam poder ouvir o que foi dito aqui e nos outros podcasts também, tá? Só se inscrever, ativa o sininho aí. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Tamo junto. Até mais.